Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanowski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje estou aqui para falar sobre metas, que é um assunto que eu sei que vocês amam e que eu também sou apaixonada para falar sobre isso. Estou aqui com o meu roteiro e lembrando que ano passado saiu um vídeo super completo mesmo sobre esse assunto que fez muito sucesso. Só que o que a gente não tava contando, né, gente, é que assim, 2020 já tem uma pandemia mundial, risos. Então, conselho sim você assistir aquele vídeo, que ele entra muito mais em detalhes, assim, de coisas, assim, mais específicas. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre metas, vou dar dicas incríveis também, de forma um pouco mais geral, e que com certeza você pode aplicar e ser muito bem sucedida, que são coisas que eu faço. E assim, gente, mesmo com a pandemia, consigo dizer que 2020 foi um ano que eu cresci muito e que, assim, as metas que eram possíveis de ser cumpridas, consegui cumprir todas. E então realmente funciona. E depois a gente vai falar sobre alguns aprendizados, algumas coisas que a gente consegue aplicar e que várias dessas coisas foram aprendizados do ano de 2020. Então espero muito que vocês gostem desse vídeo, porque assim, você deve estar pensando: cancela as metas agora? Não, gente, não faça isso, não é uma boa ideia. A gente tem que ter objetivos, a gente tem que saber pra onde a gente quer ir. E o que a gente pode fazer de melhor é continuar com as nossas metas, saber nossos objetivos, nossos planos e usar tudo que a gente aprendeu nesse ano de 2020 pra melhorar isso e pra que a gente consiga ser também mais flexível com as coisas. Então é isso, espero muito que vocês gostem mesmo desse bate-papo, tenho certeza que vai te ajudar muito. Já deixa o seu like, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo, que isso ajuda muito o meu trabalho. Primeiro, gente, vamos começar de forma bem direta. Anota tudo no papel. E uma coisa que eu gosto muito de fazer pra anotar, assim, meus objetivos e minhas metas é separar por área. Então, na sua área pessoal, sua área profissional, emocional, espiritual, separa por área e vai definindo objetivos pra essas coisas. Isso é uma coisa que funciona muito bem pra mim, porque às vezes a gente vai colocando lá só um monte de meta, assim, mais para a área pessoal e acaba esquecendo de alguma outra. Então, essa é uma dica para você também, anotar por áreas. E assim, não só anote, sabe? A gente tem que ter uma visão geral de, por exemplo, vamos supor, em 2020, uma meta assim, dando de exemplo, que eu sei que várias pessoas acabam colocando às vezes no início do ano. Eu quero emagrecer, sei lá, 5 quilos. Beleza, é uma coisa geral, sabe? Mas especifica mais ela, vamos entrar mais em detalhes. Então, isso é muito importante para que a gente consiga, de fato, executar no meio do caminho. Então, vamos colocar também quando que a gente vai seguir os passos, sabe? Então, eu quero emagrecer 1 quilo a cada 2 meses. E nos 2 últimos meses do ano eu vou só manter. Então, isso já é um pouco mais específico. E agora, como que eu vou fazer isso? Eu vou só controlar mais minha alimentação. Não, eu vou controlar minha alimentação e vou começar a fazer exercício físico em casa 2 vezes na semana. Então estabelece essas coisas, estabelece o como, o quando, o onde, o que for necessário para realmente fazer um plano de ação para sua meta e deixar ela específica e executável. E também uma coisa muito boa que eu já dei dentro desse exemplo é você dividir em pequenas partes. Porque às vezes emagrecer 5 quilos pode ser uma coisa grande, mas quando a gente divide em 1 quilo a cada 2 meses, é uma coisa muito mais palpável, muito mais fácil de ser concretizada. Então fica aí uma dica pra vocês. Por exemplo, eu quero passar no vestibular. Tá, é uma coisa grande que vai acontecer lá no final do ano. Mas para que eu consiga isso, o que eu tenho que fazer durante o ano todo? No primeiro trimestre eu vou focar em tais matérias. No segundo semestre, em tais, e vou focar na redação. Alguma coisa assim, sabe? Vai especificando. Quantas horas por dia eu vou estudar? Eu vou estar usando quais materiais para estudar? Eu vou estar fazendo cursinho, presencial, online, quanto tempo? Então, todas essas coisas são muito importantes, porque a gente vai ter muito mais claro no nosso cérebro um passo a passo, um plano de ação. E tendo isso anotado, tendo isso em mente, é muito mais fácil pra gente não ficar dando tanta desculpa de, putz, sabe, que preguiça de começar, não sei fazer. Claro que isso vai ter, porque o nosso cérebro, ele quer o tempo todo a coisa mais fácil. A gente é treinado pra não gastar energia. Isso é uma coisa até de sobrevivência, né? Há muitos anos atrás, quando a gente precisava, nosso cérebro é treinado pra economizar energia. E uma mudança, ir atrás de alguma coisa, de um objetivo, de uma meta, a gente gasta energia pra ir atrás disso.
Então, não é algo natural. Logo, quanto mais a gente facilitar esse processo, mais fácil vai ser. Não tô dizendo que todos os dias você vai acordar e vai se sentir uhul, motivada, vou lá e vou executar. Não é isso, mas pelo menos já vai ter um passo a passo. Você pode estar desanimada, você não pode estar nem um pouco a fim de ir lá e fazer, mas pelo menos você vai ter o que fazer. E aí vai ser um pouco mais fácil da gente tentar entrar no automático, ir lá e executar. Então essa é uma dica que funciona muito, a gente ter um como, um onde, um quando, o que for necessário mesmo para tornar essa meta executável. Outras duas dicas que eu gosto muito de usar sobre isso, às vezes, é colocar despertadores, sabe? Voltando para os nossos 2 exemplos. Eu quero emagrecer, então, 2 quilos em 4 meses. Quando der o final do 4º mês, eu vou colocar um despertador no meu celular dizendo: e aí, conseguiu emagrecer os 4 quilos? Por que eu vou fazer isso? Pra que me lembre dessas coisas. Quem aí já fez meta no final do ano e aí quando chegou no ano que vem nem lembrava as metas que tinha feito? Eu sei que isso acontece com alguma frequência e muitas vezes a gente não cumpre as coisas porque a gente nem lembra delas no meio do caminho. Então essa dica eu acho que pode te ajudar muito a você já programar vários despertadores e lembretes durante o ano para que isso esteja sempre te lembrando, te motivando, até uma forma de te cobrar, sabe? Às vezes algumas pessoas funcionam melhor quando tem que dar uma satisfação, nem que seja o celular te cobrando e te lembrando de alguma coisa. Então essa é uma dica que pode funcionar. E a outra que também tem relação com essa ideia da gente estar sempre lembrando e retomando as nossas metas, é todo fim de mês a gente pegar, sentar, analisar nosso mês, que isso é muito importante pra gente estar em constante crescimento e constante evolução, e refletir se a gente fez aquelas coisas que estavam propostas para aquele mês. Novamente no exemplo lá dos 5 quilos. Se em 2 meses eu quero emagrecer 1 quilo, podia ser que a cada mês eu vou emagrecer meio quilo. Então, todo fim de mês eu poderia voltar lá e ver se eu cumpri ou não aquele objetivo. E se eu não cumprir, tudo bem, eu não preciso ficar super neurótica de putz, agora não dá mais, sabe? Não é mais pra mim, não deu certo 1 mês, então não vai mais dar certo. Não é assim que funciona, a gente tem que continuar lutando. Se não deu certo 1 mês, cara, a gente percebeu isso naquele mês, sabe? A gente ainda tem vários outros pela frente, ou pelo menos alguns outros, e a gente consegue retomar o tempo perdido. A ideia da gente dividir uma meta grande em várias menores, inclusive, é para que a gente consiga fazer esse remanejamento caso seja preciso. Então, essa dica é muito boa, porque às vezes a gente não consegue algo naquele mês, mas a gente consegue dividir isso nos próximos meses e a gente ainda vai conseguir conquistar o que a gente quer lá no final. E também o nosso cérebro acha muito mais fácil, muito mais possível conquistar, emagrecer meio quilo em 1 mês do que 5 quilos, sabe? Uma coisa muito maior, mesmo que o tempo seja maior. A gente olha muito pra coisa em si, então quando a gente diminui ela em pequenas partes, é muito mais palpável. Um exemplo também, por exemplo, é se você quer criar um perfil no Instagram, começar a trabalhar com isso, ter mais clientes através das redes sociais, e a sua meta é ter 5.000 seguidores lá no final do ano. Se você olha 1º de janeiro para aquela sua meta, pode ser muito difícil, mas se em janeiro a sua meta for definir uma paleta de cores, definir uma identidade visual, criar um Instagram e começar a fazer posts, é muito mais possível, sabe? E aí, no decorrer dos meses, você vai estabelecendo ali quantidade de seguidores mensais que você vai conseguir através de todo um plano, um planejamento, um passo a passo que você também já estabeleceu, que seja de produzir conteúdo, ou fazer lives, parcerias, enfim, diversas coisas que podem acontecer e que podem te ajudar a, por exemplo, alcançar essa meta. Acho que já deu pra exemplificar bem aí o que eu queria passar pra vocês, mas é basicamente isso, sabe? Anotar nos ajuda muito, fazer um plano de ação é, assim, essencial. Dividir em pequenas partes é uma coisa também que ajuda muito, principalmente o nosso cérebro, a achar as coisas mais palpáveis e a gente a seguir mais aquilo. E também a gente relembrar das coisas durante o ano, né? Porque não adianta nada a gente fazer e esquecer. Assim, as coisas provavelmente não vão cair do céu e se fazer por si só.
E agora então, vamos pra parte dos aprendizados, né, principalmente de 2020, que eu falei que eu ia trazer aqui pra vocês. A primeira coisa que eu anotei aqui é pra gente ser mais flexível, sabe? Uma coisa aconteceu que tava totalmente fora do nosso controle e do nosso alcance. Pelo menos do meu, não sei do seu, mas acredito que também. E então, gente, sabe, a gente tem que entender que coisas acontecem que não estão no nosso controle. E isso foi uma das coisas, assim, mais difíceis pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ter o controle das coisas, de planejar as coisas, ter tudo em mente, e quando algo sai meio fora do meu controle, eu já fico meio assim, sabe, assim. Então, foi um dos maiores aprendizados pra mim de 2020 e eu acho que isso a gente tem que levar pra sempre, sabe? E aprender a ser mais flexível. Cara, alguma coisa mudou? Tá, por que que mudou? Tava no nosso controle ou não? E agora, tá no nosso controle ou não? Se não tá, o que que a gente pode mudar pra melhorar essa situação? Pra fazer diferente, pra fazer o melhor com o que a gente tem em mãos agora, disponível nesse momento. Então, que a gente consiga ser mais flexível esse ano também, mas também não usar isso como uma muleta, né? De ser flexível demais e aí acabar não fazendo nada. Risos. É ser flexível de uma forma boa, de se algo mudou, beleza, eu ainda tenho o que fazer e eu ainda consigo ir atrás de alguma coisa. Meu segundo aprendizado, até já joguei essa frase aqui, mas eu gosto muito dela, que é faça o melhor com o que você tem hoje. Você quer criar um Instagram? Você não precisa da melhor câmera que tem, de um tripé super top, de uma iluminação super top. Cara, claro, se você puder investir nisso, você já vai começar num patamar muito maior. Mas não adianta nada a gente ter os equipamentos e não executar. Não adianta nada a gente ter os equipamentos e não fazer aquilo com amor, com qualidade, sabe? Colocar conteúdo naquilo. Então, comece com o que você tem hoje. Comece com o seu celular, comece com a iluminação natural, comece com o que você tem disponível na sua casa, hoje, na sua realidade. Vai ser muito melhor do que você não começar. Nossa próxima dica é realinhe caso seja necessário. Também tem muita relação com aquela coisa lá da flexibilidade e também com o que eu já falei, já dei de exemplo, né? Lá no meio quilo que a gente não conseguiu fazer esse mês. Não deu esse mês? Tudo bem, a gente pode correr atrás nos próximos, a gente só precisa remanejar ali as nossas metas, nosso planejamento. E também alguma coisa aconteceu, vamos supor que a minha ideia, na verdade essa era a minha ideia para 2020, começar a fazer academia, exercício físico. Olha, a pandemia chegou, não dá pra eu ficar saindo, beleza, o que que eu posso fazer? Fazer exercício em casa. Que eu tenho plena convicção de que não é tão fácil assim, só falar do que executar, mas que a gente tem esse pensamento de encontrar solução, sabe? E não focar tanto no problema. Aconteceu algo que tá fora da nossa alçada, que mudou nossa realidade, beleza! Então o que que a gente pode fazer agora, com o que a gente tem em mãos? Tá tudo muito conectado, vocês estão vendo, né? Que eu tô falando de flexibilidade, de fazer o melhor com o que tem hoje, de remanejar as coisas, tá tudo realmente muito interligado. E a nossa última dica, na verdade, é uma das principais, das que eu mais gosto e que mais fazem sentido pra mim, que é defina o seu porquê. Como eu falei lá no início, não é todos os dias que a gente vai acordar e vai estar animada pra executar. Na verdade, esses dias são minoria, não são maioria. Geralmente a gente acorda e não tá muito afim de fazer as coisas que a gente tem de planejado e tudo mais. Mas a gente tem que ter um motivo pra levantar e fazer aquilo. Então, só, sei lá, perder 5 quilos talvez não seja um motivo muito grande. A gente tem que entender o porquê por trás daquilo. Então, porque eu quero me sentir bem comigo mesma, eu quero me olhar no espelho, eu quero gostar de mim. Supondo, tá, gente? Não tô impondo nada, nem nada assim, tô dando exemplos, tá? E sem polêmicas, né, gente? Risos. Então, quando eu não tiver fim de fazer aquele exercício ou de regular minha alimentação, que eu consiga lembrar disso, sabe? Eu vou trocar um açúcar, que é um prazer momentâneo, ou eu vou lá no final do ano olhar pro meu corpo e estar muito satisfeita comigo mesma. Eu vou assistir uma Netflix agora e ter um prazer momentâneo, ou eu vou sentar, estudar e no final do ano saber que eu fiz o possível pra minha aprovação, sabe? Eu fiz o possível que tava ali ao meu alcance pra conseguir a vaga ali no que eu queria. E eu também não tô dizendo pra você ficar neurótico e só estudar, por exemplo, mas que a gente consiga ter ali os momentos bem definidos e vai ter momentos sim que a gente tinha que estudar e que a gente não vai estar afim. Como eu falei, provavelmente esses momentos vão ser a maioria, não a minoria. E mesmo que a gente tenha tempo de descanso depois, sabe? Já esteja isso no planejamento e a gente já vá fazer isso mais tarde.
talvez no momento de estudar a gente não esteja a fim de estudar, provavelmente. Então, que a gente consiga ter um objetivo maior em mente, que é estar na universidade no ano que vem, por exemplo, ou passar de ano com excelência, pode ser também. Então, é sobre isso, gente, sobre a gente ter objetivos, sobre a gente saber onde a gente quer ir e o porquê. O nosso objetivo é uma coisa muito forte, sabe? Porque é o que vai nos fazer ficar na linha. Então, se você fosse pegar, assim, uma coisa só desse vídeo, de tudo que eu falei, se afinque muito forte nos seus objetivos, porque aí você vai tentar dar um jeito, seja lá o que for esse jeito, sabe? Seja lá o que você precise fazer pra conseguir aquilo. Então essa é a minha última dica pra você. Espero muito de coração mesmo que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido algo com ele, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Agora eu te passei o conteúdo, uma coisa que funciona muito pra mim, e agora é com você de pegar isso e executar de fato. Então te desejo um ótimo 2021, ou seja lá em que mês que você esteja assistindo, ou em que ano, sabe? O que importa é você assistir e começar a praticar do momento que você tá. Se você tá assistindo esse vídeo no meio do ano, não espera virar o ano pra você colocar em prática. Tá tudo bem, coloca a partir do momento que você tá, que já vai ser muito bom. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!